Boa noite. Hoje vamos falar do capítulo sobre pé cavo, do Emílio Wagner. O pé cavo se apresenta com amplo espectro de deformidades causadas por desbalanço muscular e contratura muscular. Não existe uma apresentação clássica, pode ser desde leve a severo, e há diversos subtipos, como cavo, cavo varo, cavo adulto varo e cavo equino varo. No exame físico, a parte mais importante é diferenciar se a deformidade é rígida ou flexível. Utiliza-se classicamente os blocos de Coleman para isso. Se o retropé continua varo quando a flexão do primeiro raio é corrigida, o retropé é rígido. Porém, o teste falha em determinar quando a deformidade é parcialmente corrigida e a capacidade de correção do VAR. Outra forma de determinar a rigidez do retropé é deixando o paciente em pronação, com o joelho fletido 90 graus, o retropé é testado. O pé também deve ser testado com o paciente sentado em posição relaxada, pois isso tira a ação da contratura do Aquiles e a posição do primeiro raio. Um retropé rígido fala a favor de realizar a artrodese, porém essa ideia pode ser mudada no intraoperatório. Em alguns poucos casos, o retropé corrige apenas com a dorsiflexão do primeiro raio, o que leva ao planejamento para realizar apenas a osteotomia dorsal do primeiro metatarso. Para planejamento cirúrgico, deve-se solicitar radiografias em AP perfil e oblíquas dos pés e tornozelos e axial de calcânio. Se o pé é corrigido, porém o tornozelo apresenta deformidade, instabilidade ou artrose, o desfecho será ruim. A tomografia computadorizada com carga pode trazer informações adicionais para quantificar a deformidade. O ápice da deformidade costuma ser multiplanar e determina onde correrá a correção. Pode ser anterior, no médio pé, posterior, no retropé ou em ambas. A correção deve ser no plano coronal, bem como a correção da adução e da rotação. Conforme o retropé vai ficando varo, o pé vai ficando em equino e o primeiro raio flat para compensar e manter o antepé plantígrado. O equino vai piorando com a contratura da fáscia plantar, a hipotrofia dos intrínsecos e a fraqueza do tibial anterior, como em patologias como Charcot-Marie-Tooth. Nos casos neurológicos, o tibial anterior e fibular longo perdem na força para o tibial posterior e fibular curto, com graus variados de contratura do Aquiles. O entendimento disso leva ao planejamento cirúrgico, que geralmente inicia com a liberação da fáscia plantar e transferência do tibial posterior. A coluna medial é mais fletida e a lateral é mais rígida, rodada e adulta. Geralmente, a correção do retropé isoladamente piora a deformidade no médio-pé e vice-versa. Então, sempre deve corrigir todos os hábitos das deformidades e combinar os procedimentos de partes moles, inicialmente com osteotomias. O tratamento depende da flexibilidade e severidade do caso. É difícil quantificar a flexibilidade, então os autores definiram que é flexível quando a subtalar corrige facilmente para neutro, o antepé equino leve e o adulto varo não fixo. Para pés flexíveis, os autores realizam a liberação da fáscia plantar, osteotomia do calcânio, transferência do fibular longo para o curto e combinam o que faltar de correção em osteotomias, como osteotomia de fechamento dorsal do primeiro meta, ou artrodeses, como a artrodese da cunha medial e do primeiro metatarso, ou cunha de fechamento da cunha medial, associando ou não alongamento de Aquiles ou ressecção de gastrocnêmio. Casos moderados devem incluir, além do que já foi dito, osteotomias ou artrodeses do médio pé e transferência do tibial posterior para o anterior em pés neurológicos. Casos severos devem incluir artrodeses do retropé e médio pé associada a procedimento de partes moles, incluindo o reparo do fibular curto e reconstrução ligamentar do tornozelo. Antes de tudo, deve-se planejar as abordagens para evitar múltiplas incisões e aproveitar a mesma para mais de uma abordagem. A liberação da fáscia plantar costuma ser o primeiro procedimento a ser realizado. Pode ser feito percutaneamente através de 1 centímetro de incisão medial. Depois, com uma tesoura ali, separa a fáscia plantar para dorsal e para plantar, e depois essa fáscia é cortada com a tesoura, sem ser fechada até a borda lateral. Pode ocorrer parestesia medial, mas geralmente não é clinicamente relevante. A fáscia do abdutor do hálux também pode ser liberado em casos severos. A osteotomia do calcâneo é usado praticamente em todos os casos, mesmo em caso de artrodese, pode-se realizar a osteotomia triplanar para corrigir o varo, com uma cunha lateral associada, que move a tuberosidade do calcâneo para a lateral e cefálico. Cuidar para não estender muito a lateral do calcâneo para não causar a síndrome do túnel do tarso. Os autores recomendam a liberação do túnel do tarso em casos severos. A incisão para osteotomia depende do que vai ser feito. Se for uma osteotomia simples, dá para realizar uma incisão pequena diretamente abaixo dos tendões fibulares. Para procedimentos combinados, realiza-se incisão em L estendida. É realizada a dissecção do subcutâneo e separado os tendões fibulares do nervo sural.
Procedimentos nos fibulares são realizados antes da osteotomia. O primeiro corte é feito perpendicular ao eixo do calcâneo a 45 graus da tuberosidade e o segundo corte a 20 graus, mais ou menos, em média. Começa, então, com uma cunha menor e vai aumentando conforme a necessidade. Se necessário, pode-se mover o calcâneo em 2 ou 3 planos para alcançar a correção necessária, que nem nas imagens. A tuberosidade é lateralizada em 8 a 10 milímetros e mobilizada cefalicamente, conforme o pitch do calcâneo. Se usa um fio de Kirchner para segurar a redução e outro é posicionado onde será colocado o parafuso. De preferência, colocar o parafuso de posterior e lateral para anterior e medial para a máxima compressão. Os pés cavos vários costumam ser dinâmicos e progressivos e apenas um pé bem balanceado pode ficar estável. O balanço muscular contribui para o sucesso da cirurgia óssea e retira as forças deformantes. A força muscular varia em cada paciente. Transferência do fibular longo para o curto é essencial, visto que a flexão plantar do primeiro raio ocorre mesmo com artrodeses em médio-pé e médio-pé. Realiza-se a transferência fibular longo para o curto, enfraquecido ou rompido. Essa cirurgia tem mais sucesso ainda em pacientes jovens e com os pés flexíveis. A transferência simultânea do fibular longo do tibial posterior, sem artrodese do retropé, pode levar ao pé plano. No caso do fibular longo rompido, sutura o coto proximal para o fibular curto. A sutura deve ser realizada antes da tenotomia, para utilizar a tensão certa. Tendões adicionais para pensar em transferir seria o tibial anterior, extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. A transferência típica do tibial posterior para uma posição benéfica para a função e estabilidade do pé e tornozelo. Os autores sempre transferem o tibial posterior, mesmo que pareça que o músculo não tem força restante, pois na experiência deles, ele sempre é capaz de piorar a deformidade, independente da cirurgia óssea escolhida. Na presença de um tendão enfraquecido, eles buscam outros tendões, com força para transferir também, como extensor longo do hálux, extensor longo dos dedos, tibial posterior, fibular longo, entre outros. Os princípios são os mesmos de qualquer transferência e devem levar em consideração as incisões e técnicas associadas. A sutura pode ser feita com âncora, parafuso de interferência ou túnel transósseo. Para casos moderados severos, rígidos ou flexíveis, geralmente é necessário associar osteotomias ou artrodese no médio-pé. As osteotomias de cunha dorsal são as mais variadas, podendo ser realizadas ao nível da tarso metatarsal ou navículo cuneiforme ou cuboide. Os autores preferem fazer a correção por Cowley ao nível da navículo cuneiforme, pois corrige mais próximo ao ápice da deformidade e permite correção multiplanar ao corrigir a flexão plantar e a adução ao mesmo tempo. A incisão é feita por medial, partindo do tornozelo. Não se deve economizar na incisão para não comprometer a perfusão e cicatrização. O nervo fibular superficial é afastado para a lateral. O nervo fibular profundo e a artéria pediosa são elevados subperiostealmente para a medial e a tenotomia do extensor curto do hálux pode ser realizada se necessário. A cunha é marcada sob fluoroscopia e realizado com uma serra. Para prever o tamanho da cunha é difícil, por isso começa com uma cunha pequena e depois vai aumentando. A artrodese do médio-pé pode ser realizada por apenas uma incisão, porém demanda um afastamento muito grande. Por isso, os autores sempre usam duas, aumentando a incisão realizada lateralmente para a osteotomia do calcâneo. Como a deformidade do primeiro raio é em mais de um plano, a cunha para a osteotomia do médio-pé costuma ser maior dorsal e medial do que lateral e plantar. A correção medial ocorre devido à dorsiflexão ao fechar a cunha. A correção lateral ocorre mais pela translação dorsal e rotação. Ao fechar as osteotomias do médio-pé, uma boa opção é adicionar translação dorsal ao antepé o máximo possível, dependendo da contratura de partes moles e da osteotomia realizada. Isso diminui a deformidade no antepé e reduz a metatarsalgia. A osteotomia não deve ser uma cunha grande medial para elevar o primeiro raio, pois isso reduz o tamanho do pé. Se necessário, elevar mais o antepé após as osteotomias do médio-pé, realizando uma cunha dorsal no primeiro metatarso. Se necessário corrigir a adução também, pode aumentar a ressecção lateral da cunha, principalmente no cuboide. Os autores recomendam transladar e rotar o fragmento distal do cuboide para elevar o quinto metatarso quando for fixar a osteotomia. Então, esse foi o capítulo 26 do Emílio Wagner, do Foot and Ankle Disorders. Muito obrigada.